Que bom tê-lo aqui com a gente no nosso canal. Seja muito bem-vindo. Com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vim te convidar para nós louvarmos, bendizermos e adorarmos o nome santo do Senhor, porque Ele é maravilhoso e Ele é bom. Quero desde já glorificar ao Senhor por mais uma semana que se iniciou. Com a graça, com a boa vontade perfeita e agradável do Senhor. Vamos louvar e adorar. Aleluia. Minha trajetória é marcada por conquistas. Minha arma foi a fé. Minha esperança é regada por lembranças que o tempo não levou. Mas parece que o furacão me alcançou. Deus, eu não podia imaginar. Perdi meu chão. Olha como chora o meu coração. Dessa vez não consigo te tocar. Não tenho forças pra clamar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes me encontrar, pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Mas parece que um furacão te alcançou. Deus, eu não podia imaginar. Perdi meu chão. Olha como chora o meu coração. Dessa vez não consigo te tocar. Não tenho forças pra clamar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta, pois só tu podes me encontrar. Pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Pois tu és o Deus que nos vê no oculto. Tu és o Deus que nos vê no secreto. Tu és o Deus que nos vê quando o homem não nos vê. Nós não estamos só. Nunca estivemos só, nem nunca estaremos só. Temos um Deus que nos vê no secreto, no oculto, no profundo, no escondido. Esteja nós onde venhamos a estar. Os olhos do Senhor estão sobre nós por toda parte, em todo lugar, porque Ele tem olhos como chama de fogo e nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Palavra que o Senhor trouxe hoje para a nossa meditação
Livro de Gênesis, capítulo de número 18. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que diz assim: o Senhor apareceu a Abraão perto dos cavalos de esmaro, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer-lhes também o que comer, para que recupere as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este teu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu ao rebanho, escolheu o melhor novilho e o deu a um servo que se apressou a prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e um novilho que havia sido preparado ao seu servo. Enquanto comia, ele ficou perto dele em pé, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Glória a Jesus. Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: voltarei você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara, glória a Jesus. Abraão e Sara já eram velhos de idade bem avançada, e Sara já tinha passado a idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesmo, quando pensou: depois de já estar velha, e o meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: porque Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz, agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse: não negue, você riu. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. A ele seja dado toda a honra, toda a glória, todo o louvor e também toda a adoração. A Bíblia vem nos dizer aqui no livro de Gênesis, no seu capítulo 18, que Deus ele vem fazer uma promessa. Ele vem entregar um milagre a Abraão. E logo no início do capítulo nós vamos ver que o Senhor, aleluia, apareceu a Abraão. E Deus ele tem diversas formas de aparecer para mim e para você. A Bíblia nos diz que Deus apareceu para Abraão, aleluia, enviando 3 homens ali, aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz assim: o Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé a pouca distância. A Bíblia vem nos relatar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus ele apareceu para Abraão, e a Bíblia explica como foi essa forma. Mas isso não é o que mais nos chama a atenção, porque nós sabemos que o nosso Deus ele é um Deus que aparece no nosso cenário sempre. Ele sempre aparece no nosso cenário para nos dar livramento, a provisão, e nós podemos ver a mão do Senhor em tudo. E a Bíblia vem nos dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Abraão estava sentado à entrada da sua tenda na hora mais quente do dia. E isso muito me chamou a atenção. O Espírito Santo ministrava no meu coração. Abraão estava à entrada da tenda, sentado. Mas não foi em qualquer hora. A Bíblia vem dizer que foi na hora mais quente do dia. E logo nós vamos entender que essa hora é a mesma aqui ao meio-dia. É o horário mais quente que nós temos durante o dia. É ao meio-dia.
A hora em que os ponteiros eles se cruzam, aleluia, e aponta para cima. Aponta para o Criador, porque até os ponteiros, a Bíblia diz que porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. E a Bíblia vem dizer que ele estava sentado na hora mais quente. E o Espírito Santo ministrava o meu coração. Por que aquele homem estava sentado na hora mais quente do dia, do lado de fora da sua tenda? Oh, aleluia! Nós vamos entender que Abraão, ele ouvia a voz de Deus. A Bíblia diz que Abraão falava, que Deus falava com Abraão. E a Bíblia vem dizer que ele estava sentado do lado de fora da tenda ao meio-dia. E o Espírito Santo me fez me fazer essa pergunta. Mas o que aquele homem estava fazendo sentado do lado de fora da tenda ao meio-dia? E muitas das vezes é assim. Muitas das vezes comigo e contigo é assim. Nós estamos sentados do lado de fora da tenda, fazendo sabe o quê? Esperando a voz de Deus. Esperando um comando do Senhor. Esperando Deus falar comigo e contigo. O que é que aquele homem estava fazendo do lado de fora da tenda ao meio-dia? Não é uma situação um tanto inusitada. Ele poderia estar dentro da tenda. Ele poderia estar com Sara, sua esposa, que estava dentro da tenda, mas a Bíblia relata que ele estava do lado de fora. E logo nós vamos entender, aleluia, que se ele estava do lado de fora ao meio-dia, sentado, ou aleluia, ele não estava fazendo as suas obrigações diárias, porque a Bíblia diz que ele estava sentado do lado de fora da sua tenda. E o Espírito Santo ministrou meu coração. Que Abraão nada mais, nada menos estava conversando com Deus. E muitas das vezes é assim. Eu e você conversamos com o Senhor no momento do sol. O sol significa as dificuldades, significa as lutas, significa as batalhas, significa as coisas diárias que nos acontecem. Abraão estava debaixo do sol, sentado. E quando eu li essa palavra, o Espírito Santo falava ao meu coração. Que nós muitas das vezes sentamos quando nós estamos cansados. A Bíblia diz que aquele homem estava debaixo do sol, aleluia, do lado de fora da tenda. E não era por motivos, aleluia, banais. Mas logo nós vamos entender por quê. Porque a Bíblia diz que Deus falava com Abraão. E o Espírito Santo ministrava grandemente ao meu coração. Ele estava esperando ouvir a minha voz ao meio-dia. E a Bíblia vem dizer que 3 homens apareceram. E aí a Bíblia diz: Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens, aleluia, em pé a pouca distância. Logo nós vamos entender que se ele ergueu os olhos é porque ele estava o quê? Com a cabeça baixa. Logo nós vamos entender que Abraão não estava do lado de fora da tenda, sentado ao meio-dia, simplesmente por estar, porque meio-dia é hora de batalha espiritual, assim como meia-noite, assim como 3 horas da tarde, que foi a hora 9, onde Jesus ele foi crucificado. A Bíblia vem dizer lá no Salmo de número 91, sobre a mortandade que assola ao meio-dia, a peste que anda na escuridão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. São horas de batalha e aquele que serve ao Senhor estava batalhando ao meio-dia. Aí nós vamos ver que Abraão ergue os olhos e vê 3 homens. Mas a Bíblia nos diz que quando ele vê aqueles homens, aleluia, olha o comportamento dele. Quando os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Sabe por que Abraão saiu ao encontro e curvou-se até o chão?
Porque Abraão estava falando com Deus. E quem fala com Deus sabe que Deus vai responder. Sabe que Deus vai operar e sabe que Deus vai fazer. A Bíblia diz que Abraão estava, aleluia, do lado de fora da tenda ao meio-dia, com a cabeça baixa, porque a Bíblia diz que quando ele ergueu a cabeça, ele viu 3 homens e ele saiu ao encontro dos homens. E o que Deus está querendo dizer para mim e para você é que Ele é Deus que aparece no cenário de quem ora. Ele é Deus que aparece no cenário, aleluia, glória a Deus, de quem muitas das vezes, quem sabe, está debaixo do sol quente. O sol aqui, aleluia, de meio-dia, é o horário mais quente e muitas das vezes está assim, na sua vida, na minha vida. Muitas das vezes as coisas estão assim. E a Bíblia diz que ele correu ao encontro, mas por que Abraão correu? Porque Abraão sabia com quem ele estava falando. E Abraão sabia que era a resposta de Deus. Imagine aí, no meio da tenda, aparecer 3 homens que ele nunca tinha visto. Abraão, logo conhecendo o poder de Deus, Abraão ele corre para receber aqueles homens porque sabe que é a resposta de Deus. E a Bíblia diz que ele diz, aleluia, quando os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Abraão aqui, ele compreende que Deus mandou ajuda. E muitas das vezes, nós vamos estar do lado de fora da tenda, debaixo do sol, pedindo uma ajuda. E Deus é Deus que sempre vai enviar. Quando eu li essa palavra, Deus disse comigo. Abraão estava falando comigo. Abraão estava ao meio-dia falando comigo. Falando com o Pai. O que alguém estaria fazendo do lado de fora da sua casa, sentado na, digamos se fosse hoje, na calçada ao meio-dia? E a Bíblia vem dizer que quando ele viu aqueles homens, ele saiu. Saiu para encontrá-lo. E Deus vem dizer para você, mesmo que seja ao meio-dia, mesmo que você esteja cansado, saia ao encontro da tua bênção. Aparentemente, aqueles homens poderiam parecer apenas um forasteiro, mas era algo enviado de Deus com a resposta para a vida de Abraão. E a Bíblia diz, aleluia, que ele pede: não passe por mim sem que pare. Quem fala com Deus sabe quando Deus envia uma resposta, ainda que não pareça uma resposta. A Bíblia diz que Abraão diz: não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco de água para que levem os pés e descanse debaixo desta árvore. Vou trazer-lhe também o que comer, para que recupere as forças e prossiga pelo caminho. Agora que já chegaram até este teu servo. E eles responderam: está bem. Faça como está dizendo. Responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha e amasse-a e a faça uns pães. O que Deus vem dizer para mim e para você é que Ele chega numa hora que eu e você não vai estar nem esperando. Era meio-dia. Meio-dia. É o horário que o sol está mais quente. É o horário que a dificuldade de estar debaixo do tempo é mais difícil.
Se você caminhar entre 9, 8, 7, 10 da manhã, você vai conseguir melhor caminhar do que meio-dia. E Deus vem dizer para mim e para você que Ele aparece no cenário quando parece impossível. Quando parece que não vai acontecer nada. Meio-dia foi a hora que Deus marcou para entregar uma vitória a Abraão. Meio-dia foi a hora que Jesus marcou no poço com a samaritana. Se nós pararmos para pensar, são horários inusitados. Mas Deus vem dizer para você e para mim que Ele chega a hora que Ele quer. É no momento em que Ele quer. Abraão estava do lado de fora da tenda. E a Bíblia diz que quando ele avistou os anjos, ele ergueu os olhos. E Deus vem dizer para você que vai ser numa hora que os teus olhos não vai estar nem contemplando o que é que Deus está fazendo. A Bíblia diz que a resposta estava vindo a caminho, mas os olhos dele não estavam vendo. E muitas das vezes é assim. Os meus olhos e os teus olhos não estão vendo por causa do sol do meio-dia. Não sei qual é o sol do meio-dia que tem ofuscado a tua visão. Não sei qual é o sol do meio-dia que tem atrapalhado de ver, aleluia, aquilo que Deus enviou para tornar o que era difícil, para tornar o que era impossível impossível. A Bíblia diz que Abraão ergueu os olhos. E só depois que ele ergueu os olhos, ele viu os 3 homens. E quando ele viu, ele entendeu. E Deus vem dizer para você e para mim: deixa de olhar com os olhos da carne, deixa de olhar com os teus olhos e olha com um milagre. Olha como extraordinário. A Bíblia diz que quando Abraão viu aqueles homens, ele correu ao encontro. Sabe por quê? Porque Abraão tinha intimidade com Deus. E Abraão logo entendeu que era a resposta do pensamento que ele estava elevando ao meio-dia ao Senhor. E logo ele saiu para preparar o melhor, para receber. E ele diz: não passes sem que pares na casa do teu servo. Aí a Bíblia vem nos relatar que depois que Abraão, aleluia, serviu, depois que Abraão entregou o que tinha de melhor, porque a Bíblia diz que ele pegou a melhor farinha para fazer o pão, o melhor trigo para fazer o pão. Aí a Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, que então um dos anjos pergunta: cadê Sara? Olha só, onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Como é que aqueles homens iriam saber o nome da esposa de Abraão? Deus, ele conhece tudo aquilo que é teu, tudo aquilo que é meu. A Bíblia diz que perguntaram. Enquanto comia, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Versículo 9: onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. E Abraão respondeu: ali na tenda. Então disse o Senhor. Disse quem? O Senhor. Por intermédio de quem? De 3 homens. Muitas das vezes Deus está falando comigo e contigo por intermédio de alguém. E nós estamos desligados. E é necessário ficar atento à voz do Senhor. A Bíblia diz que então, aleluia, disse o Senhor: voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. E a Bíblia diz que Sara estava à entrada da porta atrás dele. Atrás de quem? De Abraão. A Bíblia diz que Sara estava onde? Dentro da tenda. Mas ela não estava, aleluia, como Abraão, na visão. A Bíblia diz que Abraão estava do lado de fora, mas estava o quê? Aleluia. Pelo que a Bíblia diz e pelo que o Espírito Santo me revelou,
estava orando, porque a resposta veio de imediato, naquele momento ali. Os anjos chegaram. Aqueles homens eram anjos enviados pelo Senhor. E a Bíblia diz que ela estava escondida. Abraão e Sara já eram velhos. Aleluia. Abraão e Sara eram velhos de idade, bem avançada, e Sara já tinha passado a idade de ter filhos. Por isso, riu consigo mesmo. Riu com quem? Consigo mesmo. Ela não riu com Abraão, ela não riu com os 3 homens, ela riu consigo mesmo. Ou seja, sabe o que é rir consigo mesmo? É rir por dentro. Rir por dentro. Sabe quando alguém dá um riso que parece que quer dizer para você que você não percebeu, mas você percebeu que a pessoa riu por dentro? Então, foi assim que Sara riu por dentro. E quem sabe você pode estar se perguntando, mas como é isso? Tem sim. Risos de dentro. Riso que a pessoa está rindo no íntimo, no pensamento, no coração. A Bíblia diz que ela riu por dentro. Riu consigo mesma. E quando ela riu, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando pensou, quando pensou, ela não falou. A Bíblia diz, aleluia, depois que já está velha e meu Senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Além de rir, ela ainda pensou que seria impossível. Mas aí vamos ver, mas o Senhor disse a Abraão, disse a quem? A Abraão. Deus, ele fala com quem está debaixo do sol, suportando o sol, e mesmo assim não deixa de adorar a Deus. Suportar o sol é suportar o tempo difícil. É o tempo mais difícil que tem, é meio-dia. Abraão estava lá, do lado de fora da tenda. Aí a Bíblia diz que quando Deus responde, Sara ri. Mas Deus não responde a Sara. Deus responde a quem? A Abraão. Diz assim, mas o Senhor disse a Abraão, por quê? Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz, agora que sou idosa? Sara riu e disse, olha só. Por que Sara riu e disse? Mas logo em cima a Bíblia diz que Sara o quê? Pensou. Mas para Deus, um pensamento meu e teu é uma frase. Por isso é necessário nós pensarmos coisas boas. Por isso é necessário nós também orarmos em pensamento com o Senhor. É por isso que a Bíblia diz, esteja em oração a todo momento. Não quer dizer que você vai estar o tempo todo de joelho orando. É que você vai estar em oração mentalmente. A Bíblia diz que ela pensou, mas logo após embaixo, mas o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu e disse? Porque o pensamento meu e teu para Deus é uma frase, é um texto. Deus, ele interpreta até aquilo que foi rido, pensado e não falado. Aí a Bíblia relata que Deus, ele não fala com Sara que riu, ele fala com Abraão que saiu correndo ao encontro porque estava debaixo do sol, crendo no Senhor. E daqui Deus, ele quer falar comigo e contigo. Mesmo que o tempo seja de meio-dia na tua vida, mesmo que esteja difícil, mesmo que você esteja debaixo do sol, sem aguentar, porque Abraão estava debaixo do sol, estava sentado porque não estava aguentando, mas mesmo assim estava com a cabeça baixa orando. Aí a Bíblia diz que Deus envia 3 homens, e os 3 homens chegam lá e Abraão recebe bem. Abraão, ele recebe bem. E aqui vai uma lição para mim e para você. Tudo quanto formos fazermos ao Senhor, faça bem. Tudo quanto fordes fazer. E a Bíblia diz que o Senhor então disse a Abraão, por que Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. E Deus responde para quem? Para Abraão. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri,
Mas ele diz: não negue, você riu. Por isso é necessário pedirmos perdão a Deus todos os dias. Porque Deus, ele conhece o nosso pensamento, a nossa intenção, até o nosso riso oculto, que foi oculto para quem está do outro lado, na nossa frente. Mas para quem está lá em cima, que tudo vê, nada ficou oculto. Até aquele riso que ficou do lado de dentro, Deus, ele está vendo. A Bíblia vem dizer que Sara, ela não acreditou e riu. Por ela não ter acreditado, Deus falou com Abraão que na primavera ela daria luz. E nós vamos ver o quanto Deus, ele é bom. O quanto Deus, ele é misericordioso, sim. A sua bondade não tem fim. Se Deus fosse pensar como eu e você, muitas das vezes, Sara iria ter um filho. Ela riu da palavra do Senhor. Mas o que Deus vai dizer para mim e para você hoje é que não existe nada impossível para Ele. Que Ele é Deus que aparece no cenário quando você menos espera. Abraão estava falando com Deus, eu creio, porque a pessoa está do lado de fora da tenda, ao meio-dia, e erguer os olhos e ver 3 homens, é porque ele estava com a cabeça baixa. E cabeça baixa significa reverência. Olhos fechados significa reverência. E nós vamos entender que Abraão estava ali na hora mais difícil do dia, mas não deixou de adorar. Aí Deus de lá de cima veio e diz assim: desce lá porque é meio-dia e o meu filho está me adorando. É meio-dia. Ele não está do lado de dentro da tenda com Sara, sem acreditar na minha voz. E a Bíblia diz que quando aqueles homens aparecem, Abraão, ele entende que é a resposta de Deus. E Deus, ele vem dizer para mim e para você que ele aparece nos momentos que parecem mais improváveis. Era meio-dia. E Deus apareceu na vida de Abraão. Porque não existe nada impossível. A Bíblia diz que Sara já era de avançada idade e Abraão era velho. Mas para Deus, o livro de Gênesis, capítulo de número 18, verso 14 diz: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Não. Não existe. Mesmo Sara tendo rido, mesmo Sara tendo desacreditado, a Bíblia diz que o Senhor cumpriu a promessa que fez a Abraão. E Deus vem dizer para mim e para você que é no momento mais difícil, que parece até que você não vai suportar, porque a Bíblia diz que Abraão estava sentado. Ele não estava de pé, ele estava sentado. E senta quem cansa, deita quem precisa repousar. E Deus apareceu meio-dia. E o que Deus vai dizer para você e para mim é: pode até ser que você esteja cansado, que você esteja fadigado de tanta luta, que você esteja numa situação que, trazendo a realidade, o que Deus falou comigo é: meio-dia é a hora mais difícil do dia. Em batalhas espirituais, guerras, lutas. É a hora que o sol está mais quente. Trazendo para a nossa realidade, nós temos um meio-dia na nossa vida. Por isso eu quero dizer para você que Deus é Deus que continua aparecendo em cenário e continua enviando anjos. Por isso, se você clamou, se você está no seu meio-dia aí clamando, não deixa de crer que a resposta vem. Não deixa de crer que Deus, ele vai fazer. Não deixe de crer que Deus, ele vai operar, porque ele faz maravilhas e milagres. E quando aparecer um sinal, mesmo que seja algo que aparentemente não parece ser, levante-se e receba e tome posse. Abraão se levantou para receber
a presença de Deus através da vida daqueles homens. Deus vai dizer para você e para mim que não existe nada impossível para Ele e que Ele chega no cenário quando eu e você nem esperávamos. Será que Abraão estava esperando Deus aparecer meio-dia? Ele estava falando com Deus, estava. E é assim. Muitas das vezes eu e você estamos falando com o Senhor, mas nós não sabemos nem o dia nem a hora em que Ele vai resolver determinada situação. Mas Abraão tinha tanta fé que ele levantou e foi receber. Levante e receba a palavra do Senhor neste momento, declarando que Ele é Deus que aparece sim no teu cenário e que não existe nada difícil para Deus e muito menos impossível. Palavra que o Senhor trouxe hoje para a nossa meditação, livro de Gênesis, capítulo de número 18, que vem dizer que Deus ele faz uma promessa para Abraão, de que Abraão iria ter um filho no próximo ano, daqui a um ano, na primavera. A Bíblia diz que foi assim que o Senhor falou a Abraão. Por isso eu tenho certeza que Deus vai falar para Abraão que está aí do outro lado. Que Deus te abençoe poderosamente. Vamos orar? Pai Santo, querido e amado, muito obrigada, meu Deus, por esta palavra. Sabemos, meu Deus, que o Senhor é Deus que aparece no cenário e o Senhor tem as tuas multiformas de aparecer. Que nessas multiformas, meu Pai, seja ela de qual for a forma que o Senhor usar para falar conosco, que nós venhamos a entender e compreender que era o Senhor. Nós não queremos ficar abatidos, Pai, assim como Sara ficou, mas nós queremos nos levantar e receber, assim como Abraão se levantou e recebeu a promessa. Não queremos ir, Deus, achando que será impossível ou achando que será difícil as promessas que o Senhor tem nos entregado, mas queremos crer e confiar que o Senhor está no controle, que tem toda a primazia e a direção dos nossos passos e do nosso caminho. Obrigada porque assim como o Senhor foi na vida de Abraão, enquanto ele estava, meu Deus, num dia, na hora mais difícil do dia, onde a tua palavra vem dizer que ele estava sentado, creio eu que era porque estava cansado, mas ele estava elevando o pensamento ao trono. Que assim também venha ser o Senhor na nossa vida. Aparece no nosso cenário, traz resposta, mesmo que os nossos dias tenham sido, Pai, como meio-dia, meio-dias difíceis, meio-dia de sol que castiga. Mas nós estamos aqui, Deus, para glorificar e exaltar o Teu nome. Perdoa, Deus, pelas nossas falhas. Perdoa pelos nossos pensamentos. Porque a Tua palavra diz que Sara, ela riu consigo mesma e pensou: acaso não sou eu velha e o meu marido de avançada idade? Mas a tua palavra diz que quando o Senhor respondeu para Abraão e disse Sara. Porque um pensamento, Deus, é uma frase para ti. Por isso nos ensina a pensar, Deus. Nos ensina a orar pensando, a falar contigo a todo momento. E que o Senhor nos dê a paz. Que o Senhor nos dê a visão que deu a Abraão de enxergar que era a resposta chegando. E que nós venhamos a pedir: não passes por aqui sem antes parar aqui. Que os teus anjos, Deus, os anjos da resposta, os anjos, assim como Gabriel, anjo de boas novas, venha sobre nós, em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Deus te abençoe. Se você sentiu Deus falar contigo através dessa palavra, compartilhe o vídeo, me ajuda a fazer a obra. Que Deus possa te abençoar grandemente. Quero agradecer o carinho, quero agradecer você que tem me ajudado, que tem compartilhado, você que se inscreveu no canal. Seja muito bem-vindo. Quero glorificar ao Senhor pela sua vida e dizer que Deus, Ele é bom. Receba essa palavra, tome posse e que o Espírito Santo esteja contigo em todo momento. Deus te abençoe, a paz do Senhor. E em nome de Jesus, que essa palavra, ela encontre um lugar todo especial no nosso coração. Amém.